a todos. Boa tarde. Nós somos do grupo 4, pode passar o slide, que é constituído pelas discentes Francisca Antônia da Silva, Ivanete dos Santos, Maria Janete Silva, Erlane Santos e por mim, Jaqueline. Hoje nós viemos apresentar para vocês o nosso projeto didático, que é denominado Caça aos Conectores, Gênero K. O nosso projeto ele é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental maior. E ele possui a carga horária de 2 horas aulas. Dentro dele, nós iremos abordar os seguintes assuntos: as máximas conversacionais, os operadores argumentativos e o gênero K. Pode passar o slide. O objetivo do nosso projeto é levar o aluno a compreender o que são os operadores argumentativos, os tipos, suas funções e como aplicá-los. Além disso, a gente também quer que os nossos alunos eles possam compreender sobre as máximas conversacionais e também o gênero K. O gênero K ele será trabalhado dentro da nossa dinâmica. E a nossa dinâmica ela tem o objetivo de auxiliar na fixação dos assuntos que serão expostos. Além disso, nós também nós temos o objetivo de desenvolver para o aluno a habilidade EF69, LP18, da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Ela consiste em utilizar na escrita recursos linguísticos que marquem as relações de sentido entre os parágrafos e enunciados de um texto. Agora, nós iremos expor os assuntos que estão previstos dentro do nosso projeto. A gente vai tentar expor para vocês de forma conceitual e de forma didática. Então, falar um pouquinho sobre as máximas conversacionais, né? Que, segundo o Paul Grice, acho que é isso que se pronuncia, né? Ele fala que para a gente ter um diálogo é recíproco, né? Eu falo e você me responde, né? Precisa ter essa abertura dos dois lados, né? Aí ele diz assim, segundo o seu artigo, Lógica e Conversação, a linguagem é muito mais do que fala e entendimento. A linguagem é um instrumento para o locutor comunicar ao seu destinatário suas intenções, né? E ele fala assim, para que isso aconteça, para que haja essa comunicação, ele fala que depende de um princípio, né, chamado princípio da cooperação. Aí ele fala que esse princípio é regido por 4 máximas, né, que são a máxima de quantidade, de qualidade, da relevância e a máxima de modo, que a gente estudou anteriormente, né, um pouco sobre isso. E também ele fala a questão do assunto das colegas também, né, que foi falado anteriormente. E aí ele fala que a máxima é chamada também de categoria, viu, gente? Que a máxima de quantidade é assim, a gente não deve falar nada mais do que é pedido, né? Porque às vezes a gente fala assim, Elinaldo, como é teu nome, né? Aí às vezes a pessoa vai falando muitas outras coisas, e não pode. A mensagem deve ser tão informativa quanto necessária. Não deve ter nada além do que foi pedido, né? Aí. Tem a categoria de qualidade. Essa de qualidade nada mais é do que tudo seja verdade, né? O que for passado, eu chamar ele na aula, fazer uma pergunta ou alguma coisa, mas ela tem que ser verdade, né? Eu tenho que ter como provar essa categoria de qualidade, né? Por isso que se fala que é qualidade. Está relacionada à veracidade das informações dadas, ou seja, as informações devem ser lógicas e verdadeiras. A elas correspondem as máximas, né? Que a mensagem não deve afirmar o que o interlocutor acredita ser falso. E também a categoria de relação ou relevância, que tem essa questão. Está relacionada à relevância da informação prestada, nesse caso, o interlocutor deve se ater estritamente ao eixo temático. Sem fugir, aí eu pergunto, sem fugir do tema, né, que foi perguntado, segundo Grace.
eu perguntar, Thaís, onde tu mora? Ela vai falar, eu moro no Brasil, eu moro não sei aonde, mas ela tem que se ater, não, mas aonde tu mora? Se ater a pergunta e responder sem fugir dela, né? Ter aquela lógica de responder. E categoria de modo, né? Essa está relacionada à formulação do enunciado. Trata-se especificamente do aspecto de clareza associado ao discurso. Pode ser traduzida por aquele velho ditado: não importa o que você diz, mas sim como você diz. Né? Isso significa que essa regra impõe limites formais à conversa, exigindo que a informação seja transmitida de maneira ordenada, clara e concisa. Né? Não pode haver aquela ambiguidade, né, não pode haver aquela ambiguidade de falar uma coisa e sem ser outra, né? Eu perguntar, aonde tu mora? Aí tu diz assim, eu sou fulana de tal. Ela está fugindo do assunto, né, que foi proposto para ela. Ela não está respondendo a pergunta que foi feita, e sim está falando outra coisa que não foi perguntada. Eu fiquei com operadores argumentativos. Os operadores argumentativos são elementos linguísticos que servem para dar coesão e coerência nos textos, nas frases, ou seja, né, serve para dar sentido no mesmo. E também, né, fica até melhor para o leitor ele entender, né, interpretar o texto. O texto que ele não tem esses argumentos, eles fica um texto incoerente, ou seja, ele fica um texto sem sentido. Quarto tipo, tipos e classificações de operadores argumentativos. Os operadores argumentativos são classificados pelos seguintes tipos: autoridade, histórico, histórica, exemplificação e comparação. Né? Os operadores argumentativos são elementos linguísticos, né, que ele evidencia no caráter argumentativo do texto. Né? Tipos de operadores. Operadores de adição. Né, que são nem, também, não só, mas também, mais ainda, como também, ademais outros, sem e além disso. Exemplo, eu não só vou ficar, mas também dormirei aqui. Os operadores de explicação, pois, porque, que e por enquanto. Um exemplo, eu não posso comer queijo, pois tem uma alergia. Né? Ele está explicando, né, o motivo que ele não pode comer, né, o queijo. Né? Tipos de operadores. Operadores de condição. Se, caso, desde que, contanto que, êxito, salvo ser, a menos que, a não ser que, sem que, uma vez que. Exemplo, se fizer bom tempo, amanhã eu vou. Né? Que ele está dando uma condição, né? Dando continuidade aos tipos de operadores, nós temos também os operadores de oposição. Eles interligam ideias que se contrapõem. Exemplo, eu gosto de sorvete, mas estou gripado. Nós também temos os operadores de conclusão. Eles denotam uma conclusão em relação àquilo que foi dito anteriormente. Eu não tenho dinheiro, logo não irei sair hoje. Nós também temos outros. Portanto, então, assim, enfim, consequentemente, por isso, por conseguinte, de modo que, por fim. Se a gente for tirar desse exemplo a palavra, o conectivo, né, o operador logo, e a gente for colocar um outro, né, por exemplo, portanto, a gente vai perceber que eles vai dar o mesmo sentido. Então, por isso que os operadores, eles são, conhecer eles é bastante importante, porque
que vai deixar o nosso texto mais rico e vai também trazer mais diversidade na hora da nossa escrita. Os operadores de conformidade, eles fazem referência a algo ou alguém. Esses operadores, a gente utiliza eles muito dentro dos textos acadêmicos ou das redações dissertativas argumentativas, onde a gente utiliza, onde a gente tem a necessidade de fazer alguma citação de algum autor, de alguma obra, e aí a gente pode estar utilizando eles, que são conforme, como, segundo, de acordo com. Segundo Paulo Freire, ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua constituição. Os operadores de finalidade, eles denotam a razão pela qual algo acontece. Exemplos, a fim de que, para que, conflito de, que, porque, tem a mesma função de para que. E um exemplo aplicado numa frase, nós temos: eu bebo água, a fim de que não fique desidratado. Os operadores de comparação, eles constroem uma comparação entre duas sentenças, ou dois enunciados. Um passeio no parque é mais agradável que sair para festas. Nós também temos os demais exemplos. Menos que, tão quanto, tão como, tanto quanto, tão como, tal qual, da mesma forma, da mesma maneira. Os operadores de consequência, eles denotam uma relação de consequência em relação a determinado ato. Exemplos: tão que, tal que, tanto que, tamanho que, de forma que, de modo que, de sorte que, de maneira que. O grito foi tão alto que acordei toda a vizinhança. Os operadores de alternância, eles apresentam uma relação de alternância entre dois polos. Ou, ora, já, não, nem, quer, que, seja, talvez. Ora, quero dormir, ora, quero comer. Os operadores de proporção e simultaneidade, eles sugerem uma relação de proporcionalidade entre os elementos interligados, à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. À medida que estudo, me torno mais inteligente. Aqui nós temos um exemplo aplicado dentro de uma tirinha. A gente tem o operador de oposição máxima. Aqui no primeiro quadrinho, a menina ela fala, né? Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho, reticências, podemos construir os maiores muros. Muros não, podemos construir pontes. Então a gente tem aqui o exemplo, né, do operador de oposição dentro de uma fala. O gênero carta, ele é um gênero textual que busca também estabelecer uma comunicação entre duas pessoas distintas ou grupos sociais distintos, né? Então ele estabelece essa comunicação, onde eu falo um assunto, a pessoa recebe e responde ao meu assunto, né? Ela é escrita em prosa e ela estabelece um diálogo formal e informal. Formal quando se trata de empresas ou grupos sociais, como supor uma empresa de telemarketing, essas coisas, em que eles têm, né, um vocabulário mais formal. Então, certos ofícios, documentos que a gente pode mandar através do gênero carta tem que ser escrito de acordo com a norma padrão, né? De forma formal. E também tem o informal, que pode ser entre amigos, parentes, um convite de aniversário. Você pode usufruir, né, da linguagem informal para esses determinados assuntos, né? O responsável por escrever chama-se remetente, que é o locutor, e quem recebe é o destinatário, que é o interlocutor. Pode passar. Aí nós temos vários tipos de carta. Entre elas nós temos a carta pessoal, como eu falei, que ocorre entre pessoas próximas, pessoas que a gente tem afinidade, que a gente quase não usa a norma padrão, né? A gente usa a linguagem mais informal.
Tem a carta comercial, que acontece nos ambientes profissionais, de um comércio para outro, de uma empresa para outra. Tem a carta oficial ou pública, que é utilizado especialmente em instituições públicas, né? Temos a carta de solicitação, que é usada para formalizar um pedido. E nós temos a carta de reclamação, né, que vai ser utilizada na nossa dinâmica, onde o remetente ele coloca a sua insatisfação com algum episódio ou com algo que aconteceu com ele. Pode passar. Aí, para se fazer uma carta, você deve seguir uma estrutura, né? Nós temos o cabeçalho, onde você vai colocar o dia, o mês, o ano. Aí nós temos o vocativo, que geralmente é utilizado aqueles pronomes de tratamento. Senhor, senhora, vossa excelência. Isso vai depender, gente, de acordo com o tipo de carta que você vai mandar e para quem você vai mandar. Nós temos também o assunto. É nesse momento que você vai dizer o nome do assunto que você vai falar. Vamos supor, eu quero falar sobre as minhas notas com a professora Raída. Então, o nome do meu assunto vai ser esse, né? Você tem a saudação inicial, que ali geralmente você coloca o nome da pessoa, ou se a pessoa for próxima, o apelido carinhoso. E nós temos também o corpo do texto. Lá, especificamente, você vai dizer o seu assunto, o que você quer tratar com a pessoa ou a instituição. Aí nós temos a saudação final, que geralmente é recomendado que você coloque atenciosamente, e aí vai escrevendo e agradeça a compreensão. E você tem a sua assinatura. É muito importante você assinar para que a pessoa saiba quem mandou. E agora, pode passar, a gente vai praticar o que a gente aprendeu na nossa aula de hoje. Então a gente precisa que vocês formem pelo menos uns 3 a 4 grupos. Será que a gente consegue? Um de cada vez, tá todo mundo animado. Nós somos grupo, nós 3. Vamos lá, gente. É rapidinho. É rapidinho, Você gente. vai pra frente? Dá pra formar de Eu quero, assim, formar, tipo assim, 3 ou 4 grupos que vem uma pessoa representante de cada grupo. Isso. Uma pessoa. Eu contei tem 11 pessoas. Dá pra dividir essas 11 pessoas em 4 grupos de 3 ou de 4. Depois vai voltar para a consulta, viu? Pode ficar tranquilo, tá? A dinâmica é só para ver uma pessoa e aí até a gente vai explicar um pouquinho, entendeu? 1, 2, 3. Mais um? Tá bom? Então vamos lá. Pode pegar os caras para cada um deles. Então o nome da dinâmica chama-se Caça aos Conectivos. E assim, a gente escondeu algumas pistas aqui dentro da sala, porque a gente ia sair para a biblioteca, mas a gente pensou na questão do tempo. E a gente escondeu aqui dentro mesmo. Então, esses que vieram para cá vão procurar essas pistas e aí, ao encontrar, o máximo que vocês puderem, viu? Aí tem 11 pistas escondidas. E aí, quando vocês encontrarem, aí vocês retornem para o lugar. Pode achar 3, 4, vai depender, viu? Pode ir procurando. Que aí a gente vai explicar a segunda parte da dinâmica, tá bom? Então a gente escondeu aqui na sala. Podem procurar. Tem uma carta bonitinha e aí vocês têm umas cartinhas. Pode entregar o texto para eles, porque Pode vocês entregar. chama-se caça aos conectivos. Esses conectivos estão escondidos dentro do texto. Que é o gênero carta. Está escondido aí. Tem mais, são 11. 11? Podia ser mais casa, Gente, para facilitar, tá? Pode olhar debaixo de tudo, viu? Nas paredes, em tudo, tá? A gente vai dar um minuto aí para vocês acharem, tá bom? Vocês podem pegar também. Podem pegar também a gente. Vocês podem pegar e entregar para a equipe de vocês, tá? Enquanto isso, o tempo está correndo. Lembrando que vai contabilizar pontos, tá? Aí, gente. Faço mais Não.
Não sei, será que tem? Já achei quatro. Achei fácil também. Achou 4, já tem 8. Falta 3 ainda, gente. Debaixo da professora, gente. Diva. Já tem um legal. Você acharam? Cadeira tem, né? Embaixo das cadeiras também. As paredes também, que é difícil. É, porque aqui, né? Já peguei, né? É. No papel. Já tem. Já tem quantos aí achados? 4, 5 aqui. 5. Falta só um. A menina tem um. Eu? Ah, então Não, achamos. ainda falta um. Acharam? Falta um. Falta Não, um. aqui a gente achou um. Então, se eles acharam 5 mais um. Não, 5 dela. Ah, tá. Já tem um. Ou eu bater na mesa lá. Olhei, eu peguei o de lá. Bateu na professora, já olharam? Já. Não olharam direito não. Bateu na professora. Rapaz, Foi o que escondi, gente. Sumiram então pelo papel, tava bem aqui mesmo. Já peguei. Já peguei. Ai, ele não pegou. em outro lugar, só que esse não está. Se não achar, deixa quieto, que eu não lembro mais o que escondi. Perdemos. Então tá, deixa esse um aí. Já dá pra fazer com o que vocês acharam. Agora vocês vão se reunir com o grupo de vocês. E aí vocês vão tentar encontrar os conectivos no texto, que é a carta de reclamação, através das pistas, tá bom? Então vocês vão ter uns minutinhos aí para vocês encontrarem, tá? Vocês vão ler as pistas e vão encontrar o conectivo que está em determinado parágrafo, tá bom? Anotem. Então aí vocês anotem que a gente vai contabilizar os pontos. Podem começar. A equipe criadora, ó, olha que coisa linda. Quem ganhar, quem achar mais conectivos. Já quer chocolate? Aí, gente, vocês terão 3 minutinhos, tá? Tá fácil. Falta 1 minuto, tá, gente?
Gente, você voltou. Vocês estão terminando vocês? O de vocês também não? Achei que não. E o grupo da Thaís, terminou? Quase. Tá. Pode ficar aqui, Débora. Não, mas aí eu vou contabilizar todo mundo junto. Bora lá. Bora lá, gente, é tempo. Mais uns segundos. Isso aqui. Cadê a marca de vocês? Já, Thaís, a gente tem que contabilizar. A Ivonete vai contabilizar, né? Ver quem foi que acertou mais. O vencedor vai ganhar um prêmio. Já? Então tá, vou dar a Débora aqui. Qual é a pista de vocês, Débora? Palavra no segundo parágrafo que indica um conector de conclusão. Conclusão de fato. Aí. Muito bem, o grupo da Débora acertou. Agora vamos por Reinaldo. Qual era a pista de vocês? Se eu quero dar uma colezinha. Fala amarela, pode falar minha coisa. Sim, né? Palavra que aparece no segundo parágrafo escrita com 5 letras indicada indicado o acréscimo e realce, né? De pontos de vista diante da informação conectada pelo motorista. Tá, qual foi que vocês colocaram? Aliado. Aliados. A quinta pista, veio? Certo. Acertou. Olha, uma coisa. Olha. A outra pista. Palavra usada no segundo parágrafo. Vamos no parágrafo. Qual é o númerozinho que tá aí? Qual é a pista? Número 8. Tá, pista número 8, tá. Vamos ver. A palavra usada no segundo parágrafo para indicar uma causa de protagonista tem seguido em frente. Sim, qual foi que vocês colocaram? Não é essa. Pronto, Erraram essa uma. mesmo. Só essa? Não. E essa daqui? Então tá, acertaram uma também. Tá empatado. Tá empatado entre o grupo da Adriana e o grupo da Eriná. Bora ver agora o da Thaís. Leia as tuas pistas aí, Thaís. Palavra com 5 letras sentida no segundo parágrafo da carta de composição de ideias. Qual vocês colocaram? Aliás, O aliás. Número 1. O número 1 seria porém. Essa daqui é a discussão. Tá, erraram um. Erraram um, só vai a outra. Foi muito rápido. palavra usada no segundo parágrafo para simular o que acontece para o motorista ultrapassar o sinal fechado e indicar a continuidade do discurso. Com essa pista? Ou infração. 6. A pista 6. Vocês colocaram o que? Infração? Infração. A pista 6 é o post. Silêncio. No fim parágrafo é uma palavra para seguir na conclusão da fluência do motorista. É portanto. Qual é a pista? 11. A 11. Portanto, isso, acertaram.
contida no quarto parágrafo contribui para expressar uma exclusão alternativa diante da atitude do policial de trânsito. Qual é a pista? A pista 3. A gente colocou Injusto. Não é. Não. Vai empatar. Se for essa, ele te ganha. É tudo ou nada. Expressão citada no quarto parágrafo que expressa uma ideia contrária em relação ao parágrafo anterior. A gente colocou os outros lados. Número 4. Acertaram. Ah, então a gente ganhou. Parabéns, Então ainda dá pouco tempo, ainda quer tirar o... Ok, ó, vocês ganharam, né, uma caixa muito singela de chocolate, tá bom? Parabéns. Parabéns, né, pelo empenho de vocês. Então, gente, o que a gente pode concluir com essa dinâmica, a importância dos conectivos em um texto, o quanto é importante eles estarem presentes no texto para dar esse sentido. Imagina se a gente fosse ler essa carta de reclamação sem eles. Talvez nós não conseguiríamos entender o que o remetente quis passar com esta carta, né? Então é isso a importância, né? De usar os conectores também no texto para poder ter uma maior absorção, também ter maior entendimento, né? Então, pessoal, através dos assuntos que foram abordados hoje e a dinâmica que foi executada, é importante que nós possamos compreender a importância do uso adequado dos operadores argumentativos, como a colega acabou de citar, e o emprego das máximas conversacionais, no desenvolvimento de textos que possam ser mais coesos e coerentes. Nós utilizamos para a execução do nosso trabalho foi a Base Nacional Comum Curricular, o livro Ensinar Português de Forma Divertida, Atividades Lúdicas para os anos finais do ensino fundamental para o ensino médio, da Natália Sigiliano e da Laís Berno. Foi através desse livro que a gente trouxe para vocês a dinâmica e também através do livro Lógica e Conversação do Paul Grace. Pode passar. Para mais informações, em caso de dúvidas, vocês podem acessar os nossos e-mails E tirar suas dúvidas, por favor. e nós queremos agradecer pela atenção e pela participação de todos vocês no nosso projeto.